Há 4 anos, em Curitiba, foi criado o Grupo de Estudos das Obras de Swedenborg, que desenvolve um trabalho de divulgação, pesquisa e publicação dos livros do autor, em colaboração com o tradutor dos originais em latim, reverendo Cristóvão Nobre, e do reverendo Andy Heilman, coordenador das publicações no país. Este programa nos vem em auxílio agora, premiando o esforço e a dedicação no intuito de mostrar ao mundo moderno a grande atualidade da sua revelação, apesar de já se terem passado 265 anos das suas primeiras publicações. Sobre Swedenborg, para quem não o conhece, o grande escritor argentino Jorge Luis Borges afirmou ser um dos personagens mais extraordinários da história. Emerson, o filósofo americano, o chamou de uma alma colossal, que estava muito além de seu tempo, e Helen Keller o chamou de titã e gênio, e um dos mais nobres que o mundo cristão jamais conheceu. Para contribuir conosco neste primeiro programa, ajudando-nos a compreender um pouco mais sobre a vida e a obra deste grande visionário, estão também o ministro Vicente Nobre, vindo de Jundiaí, e o nosso colega Eduardo Beirite, aqui de Curitiba. Além das duas personalidades já citadas, Jorge Luis Borges, Helen Keller, Emerson, muitos outros foram as pessoas que tomaram conhecimento com a obra deste grande autor. Tivemos Voltaire, William Blake, Yeats, grandes poetas, principalmente aqueles que se inspiravam no lado místico do grande visionário sueco. Ele foi condenado por uns, amado por outros, mas antes de tudo, foi sempre lido por pessoas que buscavam explicação para o sentido interior, para suas grandes buscas. Inicialmente, eu queria pedir para o Eduardo que nos falasse um pouco sobre a trajetória de Swedenborg, pois sabemos hoje que ele não começou, toda a sua vida não teve simplesmente trabalhos de natureza teológica. Ele começou como um grande filósofo e um grande cientista. Você poderia nos falar um pouco disso, Eduardo? Isso, Swedenborg, se nós pudéssemos fazer uma comparação com a obra dele, diríamos que ele foi uma espécie de Leonardo da Vinci do século XVIII, onde a capacidade de produção da sua obra foi vastíssima, tanto em nível de extensão como profundidade. Por exemplo, ele foi um dos pioneiros na criação da teoria nebular, que explica a origem do universo, e que Kant, Immanuel Kant e Laplace, 50 anos depois, viram que tinha fundamentação, né? Ele também foi um pioneiro na ciência da cristalografia, foi pioneiro no desenvolvimento da ciência do magnetismo, trabalhou com química, com a matemática, com geologia, foi ministro da mineração de Carlos XII, foi membro da Câmara dos Lordes e considerado, até hoje, como o herói nacional da Suécia, né? Inclusive, o seu corpo está junto com os reis da Suécia. E digamos que a produção dele foi uma... Então, se ele estivesse vivo hoje em dia, com certeza, ele seria não só um prêmio Nobel, né? Ele teria vários prêmios nobres pela capacidade, pela praticidade e pelo desenvolvimento da produção dele. Então, foi uma pessoa muito respeitada na Europa do século XVIII. Depois, a partir dos 57 anos, ele começou a ter o primeiro contato com essas revelações. E daí surgiram, digamos assim, as produções pós-científicas, né? Que são cerca de 30 livros que ele escreveu a partir dos 57 até os 84 anos. Dentre os quais nós destacamos alguns que nós publicamos recentemente. O primeiro é a biografia de Swedenborg, que foi editado em 1998, onde traça uma síntese da vida e da obra do autor, né? Tanto na parte científica como na parte teológica, né? O segundo livro, que foi editado em 1999, chama-se Arcanos Celestes, é um livro que trata especificamente
do sentido interno do Gênesis e do Êxodo do Velho Testamento. Depois temos outro livro que foi lançado em 2005, que chama-se O Céu e o Inferno, e aí não devemos confundir com o livro de Allan Kardec, que também é o livro homônimo, né? O Céu e o Inferno, porque esse livro de Swedenborg foi escrito no século XVIII, ou seja, mais de 100 anos da obra de Allan Kardec. Esse livro trata, sobretudo, do mundo espiritual, ou seja, o que acontece com o homem quando ele morre, após a morte, e ele abre uma espécie de uma janela para que o homem, ainda em vida, possa conhecer o mundo espiritual. E o último livro que nós publicamos recentemente, em 2008, chama-se Quatro Doutrinas. Esse livro trata da doutrina do Senhor, da Escritura Santa, da doutrina da fé, da vida e da doutrina da fé. Bom, Vicente, o Eduardo comentou agora sobre esses lançamentos, né, que é fruto talvez o principal trabalho que o grupo vem realizando, né, que é a tradução das obras e do latim, que é muito difícil, envolve pessoas especializadíssimas. Mas eu queria que você falasse com o ministro quais são os principais pontos das doutrinas reveladas por Swedenborg. E, se possível, antes, como existe uma pequena confusão, ainda mais nos dias atuais, que você esclarecesse por que o nome Nova Igreja, para que as pessoas não façam confusão. Certo. Bom, muito boa noite, Tiago e Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa de estreia. E como você, a sua pergunta, o que seria essa nova igreja? A nova igreja foi estabelecida nos Estados Unidos, na verdade na Inglaterra primeiramente, no século XIX, em torno de 1850, e essa nova igreja é baseada totalmente nos ensinos, nos escritos revelados através de Emanuel Swedenborg. Toda a doutrina dele, que é bem completa, uma doutrina bem abrangente, um trabalho teológico bem abrangente, como Eduardo falou, que trata sobre a vida após a morte, que trata sobre a revelação do sentido interno da palavra, que trata sobre o casamento, inclusive falando sobre a eternidade do casamento, dizendo que aqueles que foram realmente casados interiormente aqui podem se reencontrar depois da morte e viver pela eternidade. E essa nova igreja, ela foi fundada nesses ensinamentos, sobre esses ensinamentos. E esses ensinamentos, por sua vez, estão baseados na letra da palavra, porque, como a doutrina mesmo diz, toda doutrina sã deve ser tirada e confirmada na letra da palavra, ou seja, nos livros constantes da Bíblia. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar a respeito da vida de Swedenborg é que durante a vida dele, ele nunca tentou fundar uma igreja. Ele nunca tentou fazer prosélitos, ele nunca teve discípulos, ele nunca teve seguidores, né? Porque essa não era a intenção dele. A intenção inicial de Swedenborg é lá antes de haver a revelação do espiritual da palavra. A intenção dele, primeiramente, era achar a sede da alma no corpo humano, quer dizer, onde ficava a alma no corpo humano, né? E com esses estudos, ele progrediu de estudos anatômicos e caminhou até que o Senhor, com essa busca pela verdade, essa busca pela do que havia de eterno no homem, o Senhor abre para ele a revelação, que para nós é considerada como a própria segunda vinda do Senhor. Ele abre e revela a Swedenborg as doutrinas celestes da nova igreja. E ele se mantém como um revelador, como ele mesmo se classifica como um servo do Senhor. E somente depois a morte dele, como eu já disse, é que se iniciou um pequeno grupo na Inglaterra, originalmente, depois nos Estados Unidos, quando os ensinamentos dele foram levados até lá, que foi fundada essa nova igreja. A nova igreja hoje existe em 22 países, de todos os continentes, e foi instaurada no Brasil em 1898, originalmente no Rio de Janeiro, onde hoje existem 2 grupos, em São Paulo e agora em Curitiba. Chama-se Nova Igreja, na verdade uma igreja que já existe há 200 e tantos anos, mas ela é nova no tocante à sua doutrina, aquilo que ela revela, aquilo que ela traz de novo.